Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Sempre uma alegria muito grande estar aqui nessa casa. E hoje para falar de um tema que todos nós que estamos aqui fazemos parte de uma família ou viemos de algum lugar. Então, família é algo sagrado, ou que pelo menos deveria ser algo sagrado nas nossas vidas. Por mais que a gente tenha problemas com pai, com mãe, com esposa, com filhos, família é o local sagrado. E a gente tem que sempre pensar dessa forma. E esse tema família foi uma sugestão, foi um pedido, na verdade, da USE Intermunicipal de Sorocaba, do qual eu faço parte. Esse mês de abril é o mês da família. E logo na introdução do Livro dos Espíritos, a gente já tem lá algumas informações sobre a família. Os espíritos da mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos mesmos sentimentos formam grupos e famílias. E quando a gente fala em formação de grupo, no caso especificamente da família, não necessariamente aquelas pessoas que estão ali são pessoas desconhecidas. Aliás, normalmente essas pessoas estão ali porque já vêm de outras vidas, já estiveram juntas em outras oportunidades e cria-se aquele laço, aquelas afinidades, de que se perpetuam por vidas e mais vidas, Ah, mas eu não me dou bem com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu irmão, com a minha esposa. Isso também normalmente faz parte para que as pessoas possam se ajustar. Normalmente a família, normalmente aquele grupo de pessoas que estão ali, digamos, unidas de uma forma um pouco mais próximas, isso é proposital, para que elas consigam se ajustar perante a lei divina. E quando, por exemplo, uma mãe recebe um filho, e aquele filho às vezes é um adversário do passado, dificilmente uma mãe vai ter por aquele filho uma animosidade. Acontece muitas vezes, mas é para criar aqueles laços, para que tudo aquilo que aconteceu no passado de ruim seja quebrado. Então, nada melhor do que a família, nada melhor do que esse agrupamento de pessoas. E por isso a família tem que ser um local sagrado. E Jesus, quando esteve aqui no nosso plano Terra, nos deixou um conceito de família que ainda temos alguma dificuldade de entender. Um conceito de família universal. O que seria isso? Todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos. Todos nós pertencemos a uma mesma família. Mas normalmente a gente não consegue ter essa dimensão. Pelo nosso nível evolutivo, pelas coisas que acontecem na sociedade, a gente não tem ainda essa compreensão daquilo que Jesus nos deixou. Mas Jesus é o nosso exemplo. E exemplos servem para serem seguidos. E Jesus tem uma passagem bem interessante, que muita gente às vezes interpreta de uma forma equivocada. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é uma passagem dos Evangelhos de Marcos e de Mateus. Quando Jesus está ali no meio da multidão, e as pessoas perguntam, olha, está lá sua mãe, seus irmãos ali, e ele pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aponta para as pessoas que estão ali, querendo dizer que todos que estavam ali ao seu redor faziam parte da sua família. Então Jesus não tinha para com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua família de sangue mesmo, um certo carinho? Jesus tinha sim aquele carinho, e não só o carinho pela sua família de sangue, mas por todos aqueles que estavam ali. E as pessoas não conseguem até hoje compreender essa passagem de Jesus, de mostrar que todos que estão ao nosso redor fazem parte da nossa família, espiritualmente falando. Ainda não conseguimos entender isso. E Jesus deixou muito claro isso, quis nos mostrar essa diferença de parentesco corporal e parentesco espiritual. Ainda não temos essa dimensão do que Jesus nos deixou. Mas como a gente ainda não consegue compreender esses ensinamentos, ou ainda temos alguma dificuldade, vamos nos ater à nossa família. O que já é bem difícil, a gente compreender o nosso lugar na nossa família, o que a gente representa, o que as pessoas que estão ao nosso redor representam nas nossas vidas. Só isso já é difícil, imagine aquele conceito de Jesus. Então vamos nos ater à nossa família. E para isso, a gente precisa entender os tipos de família que existem hoje. Primeiramente, a família, entre aspas, tradicional, que é composta pelo homem, pela mulher, pelos filhos, o pai, a mãe e os filhos. E antigamente
as famílias elas eram muito mais numerosas do que hoje. Hoje em dia, as famílias têm malemar 1, 2 filhos, né? Até por questões econômicas, enfim, e até mudanças de comportamentos, mas digamos que essa é a família, entre aspas, tradicional. Mas temos também famílias de casais separados, e ou o homem ou a mulher, ou os dois, se casam novamente. E quando eles têm filhos, eles vão formar uma segunda família. Para aquelas crianças, adolescentes, enfim, essa relação com a segunda família às vezes é conflituosa. Às vezes aquela criança fica um pouco com o pai, depois fica um pouco com a mãe, enfim. Essa relação é muito conflituosa e muito delicada. É preciso muito cuidado dos pais, dos envolvidos diretamente, para que isso não gere mais conflitos do que existiu ali, por algum motivo, o conflito entre o casal. Por isso existiu a separação. Mas que esse conflito, que essa animosidade não se volte para os filhos, para que eles também não criem, ou pelo pai ou pela mãe, um sentimento ruim. Casais do mesmo sexo. Hoje é absolutamente comum a gente ver aí casais se unindo, né? Seja de forma legal, às vezes até simplesmente morando juntos, e por serem do mesmo sexo, obviamente eles não têm condições de aquele casal gerar o próprio filho. Aí o que acontece? Eles adotam uma criança que foi normalmente rejeitada por um casal, entre aspas, tradicional, ou seja, estão praticando a caridade. E o que normalmente as pessoas fazem? Acha, como que aquela criança vai viver? Como que aquela criança vai ter cabeça para lidar com 2 pais ou 2 mães? De qualquer forma, esse tipo de relacionamento hoje, essas famílias de hoje, elas precisam de todo o apoio e de todo o carinho, porque normalmente existe esse apedrejamento da sociedade por parte dessas novas uniões. Aí nós temos uma outra situação aqui que também vem se tornando muito comum, que são os casais sem filhos. Segundo o IBGE, cerca de 20% das famílias hoje o casal não tem filho. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, depende do ponto de vista. Em contrapartida, aí um outro dado que também muita gente às vezes se assusta, cerca de 40% das famílias hoje não têm filhos humanos, mas tem pelo menos um animalzinho de estimação em casa. Ou seja, aquele animalzinho, cachorro, gato, seja lá o que for, acaba se tornando um filho naquela família. Um filho de 4 patas, que a gente costuma dizer. Ah, mas isso é perigoso, isso vai, espiritualmente falando, então as oportunidades de reencarne estão diminuindo? Sim. E aí as oportunidades reencarnatórias diminuem. Ou seja, temos que aproveitar mais do que nunca a nossa oportunidade hoje. E um outro dado que também algumas pessoas se assustam, hoje nas famílias, né, nas casas, existem cerca de 52 milhões de animais, de cães principalmente. E crianças de 0 a 14 anos, pouco menos de 45 milhões. Ou seja, existem mais animais presentes nas famílias do que filhos humanos. Mas, aqueles que optam em não ter um filho humano e ter um filho de 4 patas, precisa-se tomar alguns cuidados. Temos que ter o cuidado de não humanizar os animais. Tratá-los sim, com carinho, com respeito, como eles merecem. Mas eles são animais. Eles não podem ser tratados como humanos. E a gente vê aí nas redes sociais, pessoas às vezes fazem casamento de animais, aniversário de animais, colocam ali todo tipo de roupa, de pompa no animalzinho. E uma outra situação que também ocorre muito, o casal não tinha filhos, mas teve um cachorro, né, um animalzinho como filho, aí de repente muda de ideia e resolve ter um filho humano. E aí o que acontece com esse animalzinho, que era tratado com todo carinho, com toda a pompa, como um humano, simplesmente é jogado no quintal e não se dá mais bola para ele. Isso quando a pessoa não descarta, quando a pessoa não doa o animal, eu estou com um filho pequeno, não posso ter cachorro em casa, doa para alguém, às vezes joga na rua, enfim. É uma falta de caridade imensa para com um ser da criação. Aí algumas reflexões sobre o comportamento das famílias. Alguns comportamentos de hoje causam estranheza, principalmente para as pessoas mais antigas. Existe aquele saudosismo, né? Puxa, antigamente era tão melhor, algumas coisas eram melhores. Mas a gente precisa entender o momento de cada época. Respeitar o momento de cada época, de cada família, da sociedade, que hoje
a gente considera como algo errado, antigamente era certo e vice-versa. Então a gente tem que entender. E não é dizer, hoje é melhor, antigamente era melhor, mas compreender e comparar as situações. Então vamos a alguns exemplos aqui que eu separei. Antigamente, as famílias se reuniam muitas vezes para assistir ali televisão, até porque cada família tinha uma televisão, né? Geralmente preto e branco, né? Era algo muito caro, né? E a família ficava ali reunida para assistir a novela, o Jornal Nacional. Normalmente o pai, né, da família, né, o homem, tinha ali aquela aura, né, da pessoa mais importante da família, a pessoa mais inteligente, era o sustento da casa. Então existia ali, digamos, um pouco mais de união entre os membros da família nesse momento de diversão, de lazer, ao assistir uma televisão, um programa de televisão. Nos dias de hoje, cada um está na sua. Podem às vezes até estar no mesmo ambiente, mas cada um tem o seu celular, tem o seu tablet. Às vezes a pessoa está do lado e fica ali mandando mensagem, sabe? Isso é bom? Tá, é bom a gente ter modernidade, é bom a gente ter facilidades. Só que isso não quebra alguns vínculos, algumas ligações que até eu achei interessante, que até o cachorro tem um celularzinho dele. Às vezes a pessoa está do lado e você está querendo conversar com alguém que está longe. E aí aquela pessoa que está longe, quando você encontra, você simplesmente não, quero conversar. São alguns conflitos, alguns pensamentos que a gente tem que parar para refletir. Poxa, não vale mais a pena reunir todo mundo ali, né, fazer uma confraternização. Às vezes, entre os parentes, né, aquela festa de família. Tem uma amiga nossa que vai no centro lá, ela fala que toda quarta-feira o pessoal da família dela se reúne. Se reúne ali, irmãos, a mãe, enfim. E é algo que está se perdendo hoje em dia. Infelizmente, são raros esses exemplos das pessoas que se reúnem. Normalmente as pessoas só se reúnem para casamentos de algum parente ou normalmente em velórios. Aí você vê um primo distante, alguém que você, puxa, faz tempo que eu não vi. Isso quando não é a pessoa que desencarnou que você vai lá para ver. Então, por que não aproveitar o momento de agora, enquanto as pessoas estão aqui? Fortalecer esses laços. Antigamente, até por questões culturais e uma série de coisas, as mulheres ficavam mais em casa, não trabalhavam fora. Então elas cuidavam mais dos filhos. Muitos maridos, né, muitos homens proibiam as mulheres de trabalhar fora. Nos dias de hoje, por questões econômicas, financeiras e até pela mudança, né, de comportamento da sociedade, hoje em dia é absolutamente normal as mulheres trabalharem fora, ganhar o seu próprio sustento, ajudar no sustento da família. Só que quando nasce um filho, por exemplo, às vezes a mulher nem bem saiu da licença maternidade e já coloca a criança numa escolinha. Precisa trabalhar, não tem quem cuide, está lá na escolinha. Só que essa criança, que tipo de educação ela vai ter? Que tipo de valores ela vai agregar na sua vida, sendo criado ou passando a maior parte do seu tempo com pessoas que não são da sua família? Aí a mãe vai buscar o filho na escola, o pai vai buscar, chega em casa, estão cansados, não querem saber de nada, largam e a criança a Deus dará e perde-se aquele vínculo, aqueles laços de família que tinham antigamente. Quanto de tempo, quanto da minha vida eu estou dedicando para o meu filho, para a educação do meu filho? Aí chega lá na frente, né, a criança cresce, né, vira um adolescente, um adulto, não tem mais aqueles laços. Às vezes a mãe e o pai são figuras estranhas para a pessoa. Então a gente tem que tomar esses cuidados para que essas crianças tornem-se adultos com valores. Tudo bem, não há problema nenhum de se trabalhar fora, pai, mãe, enfim, mas ter esse cuidado de não perder esse vínculo, não quebrar esses valores com as crianças, principalmente. Antigamente era comum e algo saudável a reunião de família, o almoço de domingo, a macarronada da mama, né? Enfim. Nos dias de hoje, quando consegue se reunir a família para um almoço de domingo, que seja, às vezes cada um estão ali de corpos presentes, mas estão com a mente em outro lugar, às vezes querendo louco para sair dali, daquele ambiente, não aguenta mais. Antigamente era absolutamente comum pedir a benção para o pai, para a mãe, para os avós, né? Quem é um pouco mais antigo eu presenciei isso, meu pai pedindo a benção para a mãe dele, que a minha avó morava junto com a gente. Hoje em dia você fala isso para um adolescente, uma criança, né? Primeiro que mal sabe o que é isso. Como assim pedir a benção?
Mas isso mostra o quanto as pessoas tinham respeito pelo pai, pela mãe, pelas pessoas que eram mais velhas, por aqueles que deram a oportunidade daquela pessoa estar aqui. Ali na passagem bíblica, né? Honra seu pai e sua mãe. A gente esquece disso e passa desapercebido. A gente só percebe que a gente não está honrando pai e mãe quando a gente vê filhos desprezando seus pais na velhice. Então, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Uma mãe vai cobrar do seu filho o leite que ela deu a ele, amamentando durante 2, 3, 4 anos da sua vida? De jeito nenhum. Mãe nenhuma, mulher nenhuma faria isso com o seu filho. E muitas vezes os filhos apontam o dedo do pai: você não fez isso, não fez aquilo. Precisamos criar uma base familiar. Precisamos de exemplos. E às vezes os exemplos não vêm da família, às vezes vêm de fora. Mas é da família que precisam vir os bons exemplos. Por isso eu separei aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 13, os infortúnios ocultos. Então está lá: quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa, sobe até um quarto humilde, onde há uma mãe de família cercada de crianças. Ela vai acalmar ali todas as dores. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Por que se faz acompanhar de sua filha? Para que ela aprenda como se deve praticar a beneficência. Que podes dar, minha filha, quando nada tem de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dê a outrem, qual será o seu mérito? Quando visitamos os doentes, podes me ajudar a tratá-los. Dispensar cuidados é dar alguma coisa. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. Então veja, um exemplo que veio de casa: a mãe leva a sua filha para praticar a caridade, ensina a filha o valor de se praticar a caridade e da ajuda ao próximo. Um exemplo que veio de dentro da casa. E os exemplos valem muito mais do que qualquer discurso, qualquer sermão que se dê para um filho, que se dê para alguém. Normalmente acontece, né, na casa espírita, às vezes a família quer, entre aspas, forçar a criança a ir no centro, a frequentar a evangelização, às vezes quando é de outra religião, né, fazer catecismo, escola bíblica, enfim. E às vezes aquele pai e aquela mãe não vão na igreja, não vão no centro espírita, mas querem que a criança vá, meio que forçam a criança a ir. Ou quando os pais vão ao centro e levam a criança junto, tá todo mundo ali, né? Como meio que um evento social, a pessoa sai da porta para fora do centro da igreja e comete todo tipo de atrocidade, todo tipo de erros que a gente não gostaria que nossos filhos cometessem, mas a gente comete. Ou seja, que exemplo vamos dar para o nosso filho? Se da porta para fora do centro eu me transformo, se dentro da minha casa eu me transformo. Dentro do centro as pessoas são todas boazinhas, todas, meu irmão, minha irmã, todo mundo é bonitinho, todo mundo é feliz. Aí chega em casa, a pessoa se transforma. Então, os exemplos precisam ser dados dentro do centro, tanto dentro do centro como dentro de casa. Infidelidade. Algo que infelizmente faz parte da sociedade. Antigamente, né, na linha do antigamente, é o homem que é o sem vergonha, que faz isso, faz aquilo. Hoje em dia as coisas não estão mais assim. E no Evangelho de Mateus a gente vê lá: não cometereis adultério, eu vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, a verdadeira pureza, ela não está somente nos atos, mas também nos pensamentos. Eu não tenho coragem de fazer, mas eu fico pensando. Eu fico ali em casa, ou no trabalho, ou seja lá onde for, pensando em coisas que não devem. E isso vai criando uma atmosfera dentro do lar, dentro da família, altamente perniciosa. Porque aquela energia ela vai se acumulando ali. Eu estou ali, mas estou com o pensamento lá longe, em outra pessoa ou em outras pessoas. E hoje em dia as facilidades das redes sociais da vida proporcionam isso para as pessoas, tanto para o homem quanto para a mulher. Está ali, dentro da casa, vivendo, mas com o pensamento longe,
teclando com pessoas, conversando, aquelas conversinhas. É só um amigo, é só uma amizade, não tem nada demais. Mas como a gente viu lá na passagem bíblica, só o fato de você pensar, você já está cometendo, você já está fazendo algo de errado. Você está se enganando e enganando aquele que está do seu lado, praticando esse tipo de situação. E infelizmente hoje em dia, naquela linha do anonimato, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, as pessoas podem não saber quem você é. Aquele que está do seu lado pode não saber o que você está fazendo, mas o seu coração, a sua consciência sabe o que você está fazendo. Na calada da noite, naquele momento em que você está ali sem fazer nada e começa a conversar com alguém que é só um amigo, é só uma amiga. Isso não existe. Temos que pensar sobre isso. Um exemplo de abnegação nessa linha até de relacionamentos, eu encontrei no livro Nosso Lar, um livro bem conhecido e creio que todo mundo em algum momento, se não leu, já sabe da história. O caso Tobias, está lá no capítulo 38, confesso que eu não lembrava desse caso, né? Quando a gente vai montar uma palestra, é bom que a gente faz pesquisa, a gente relembra algumas coisas, né? No filme Nosso Lar, até tinha o Tobias, mas esse caso especificamente não foi abordado no filme. Está lá, capítulo 38, quem tiver curiosidade de entender toda a história. Eu dei uma resumidinha aqui. Mas a história é assim: Tobias morava no Nosso Lar, na colônia, com 2 esposas, a Hilda e a Luciana. Vamos entender a história para não cometermos pensamentos maliciosos. Ele morava então com a Hilda e a Luciana, que foram suas esposas quando ele estava encarnado. A Hilda foi a sua primeira esposa. Aí tem lá uma frase dela: não será motivo de júbilo vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? A Hilda, quando desencarnou, ela era casada com Tobias, teve uma doença, desencarnou, e ela ficou ali durante algum tempo, vampirizando aquele lar, não aceitava de jeito nenhum o fato do Tobias ter casado de novo, e ela só conseguiu compreender, só conseguiu ter esse entendimento com a ajuda da sua avó, que mostrou a ela que aquela nova esposa, para o Tobias, não só ia auxiliá-lo na sua caminhada, como iria ajudar a educar os seus filhos que ficaram aqui, que estavam órfãos de mãe. Então ela diz lá: consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos sem distinção em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma nova família que passou a me pertencer igualmente pelos laços espirituais. Algum de nós teria essa abnegação que essa mulher teve ao chegar do lado de lá e meu marido, minha esposa casou de novo, então vamos morar todos no mesmo lugar, felizes e contentes? A gente ainda não tem essa compreensão. Ainda no Nosso Lar tem o exemplo do André Luiz, que ele desencarnou, porque queria ver a mulher, enfim, demorou um tempinho para ele ter essa possibilidade, e quando ele chegou aqui, está bem no final do livro, no capítulo 49, quando ele chegou aqui, ele viu a mulher casada de novo, nem sequer lembrava dele, e para piorar, o segundo marido dela estava doente. No filme, quem assiste o filme, percebe ali que o André Luiz ficou revoltado, sim, ele realmente ficou revoltado. Mas no livro, lendo lá o capítulo, a gente percebe que não foi tanto assim. No primeiro momento ele ficou assim um pouco perturbado. Mas imediatamente, pelo conhecimento que ele já tinha adquirido, por todo o auxílio que ele já tinha recebido, ele foi lá com a ajuda daqueles que tinham ido acompanhar ele na visita e auxiliou aquele irmão que estava doente, fez ali a fluidificação da água e ele acabou melhorando. Ou seja, ele já estava num nível evolutivo um pouco mais acima, teve essa capacidade. Mas quantos e quantos homens ou mulheres, enfim, quando percebem que isso acontece, com aquele que aqui ficou, acabam perturbando, acabam às vezes obsedando aquele lar, aquela família. Então se o meu companheiro, a minha companheira morrer, então eu não posso casar de novo? Não é assim. Mas a gente tem que ter essa compreensão e essa dimensão, que isso pode ocorrer com a gente também. Então, como combater esses ciúmes, esses sentimentos tão primitivos que a gente ainda tem? Somos humanos, não tem como a gente se livrar disso da noite para o dia. Como melhorar
o ambiente familiar. Evangelho no lar. Simples. Jesus já dizia: onde estiverem um ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ah, mas a minha mulher, meus filhos não querem fazer evangelho, não gostam, são de outra religião. Faz sozinho, qual o problema? Não tem problema nenhum, ninguém está sozinho. Se for o caso, pega lá o cachorro, faz com o cachorro junto. Então, o evangelho é uma luz que a gente coloca dentro da nossa casa. Vai melhorar do dia para a noite os problemas, as situações conflituosas? Não. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente precisa de persistência. Precisa daquele compromisso em falar: não, hoje eu vou fazer o evangelho. Escolhe um dia na semana, pelo menos um dia na semana, um dia e um horário, para que uma equipe espiritual venha até ali, ajude a harmonizar aquele ambiente, e com a sua persistência, com a sua fé, as coisas vão melhorando. Quando você menos perceber, as coisas você pelo menos já vai estar melhor. As pessoas que estão do seu lado, elas não necessariamente vão mudar do dia para a noite. A gente não tem a capacidade, nem é o objetivo a gente mudar o outro. A gente precisa se mudar. Mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa sintonia. Que às vezes a gente está ali pensando em tantas coisas ruins e não consegue ver algo além disso. E o Evangelho no lar é uma ferramenta preciosa para isso. Porque não só os encarnados são beneficiados. Muitas vezes espíritos menos esclarecidos, que estão ali às vezes perturbando por um motivo ou outro, eles também acabam sendo beneficiados. Com os amigos de luz que vão até ali, eles acabam esclarecendo aqueles irmãos. E eles acabam percebendo: puxa, o que eu estou fazendo aqui? É algo que a gente pode fazer. E outra, evangelho no lar não deveria ser uma prática apenas dos espíritas. Qualquer um, qualquer religião, pode fazer uma oração em casa. A gente repassa tanta bobagem pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook. A gente conversa tantas coisas que não tem nada a ver com as pessoas. E às vezes algum amigo, alguém vem conversar com você precisando de ajuda. Dificilmente a gente se lembra: você faz evangelho na sua casa? Independente da religião da pessoa. Por que não sugerir? Não é obrigar ninguém. A gente não tem dever de obrigar ninguém a fazer nada. Mas por que não sugerir para a pessoa: viu, está tão ruim as coisas na sua casa, na sua vida, por que não começa a fazer evangelho? Se for o caso, procura lá um centro, uma igreja, enfim, seja lá o que for. É algo que todo mundo pode fazer. Todos nós temos condições de estender essa mão para alguém que precisa. E uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu. É a nossa harmonização interior, para a harmonização dos nossos familiares, daqueles que estão convivendo mais diretamente com a gente. A gente não deseja o bem para as pessoas, a gente não faz orações para tantas pessoas que a gente às vezes nem conhece, principalmente no final de um trabalho espírita, né? Faz vibrações para isso, para aquilo, e às vezes a gente se esquece, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio, de vibrar por aqueles que estão ali do nosso lado. E se estão ali, é porque precisam. Se estamos reunidos com mais pessoas, por mais difícil que seja a convivência, estamos ali por um motivo maior. E para a gente encerrar, uma frase do livro Luz no Lar, do Chico Xavier, com espíritos diversos. Essa é uma mensagem da irmã Sheila. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Nosso lar, a nossa casa, tem que ser sagrada. Temos que fazer daquele ambiente um local sagrado. E começa pela gente. Começa pelos nossos esforços, para que a nossa família seja a base de tudo. Seja ela de que forma for, todo tipo de família tem que ser sagrada. Então que a gente leve, na noite de hoje, essa luz que a casa está aqui nos oferecendo, que desde já a gente possa vibrar intensamente pela nossa família, por aqueles que nós deixamos na nossa casa, e sempre tem alguém ali que está com o pensamento ligado na gente. Que um pouquinho dessa luz e dessa paz possa abençoar os lares de todos aqueles que muitas vezes vivem em conflitos e vivem em situações mais delicadas. Que a luz de Jesus na noite de hoje esteja presente nos nossos corações, no nosso lar e em todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Uma ótima noite a todos, que a gente retorne para os nossos lares com a luz de Jesus em nossos corações.